Para começar, gente, isso aqui é um texto bíblico, né? Texto bíblico escrito por um cronista, supõe-se que deve ter sido Esdras, onde ele estava ali reanimando Israel, né? Israel vem de um cativeiro de 70 anos da Babilônia, da Média, da Pérsia, e eles estavam voltando e Esdras começa a instituir o culto em Israel, enquanto Neemias me parece que estava instituindo as questões políticas e da segurança pública. E aí o Esdras, ele vai rememorar os feitos do que ele pegou. Então tem toda uma afetividade aí do que ele estava se lembrando do que aconteceu nos dias do rei Salomão. Porque se você vai pegar o livro das crônicas, você vai ter aí a história de Judá, né? Daquele raminho que Deus falou que ia sobrar de Davi. Então crônicas não vai falar muita coisa sobre os reis de Israel não, que era a parte do norte que se perdeu. Vai falar dos reis do sul de Judá. Aí você tem várias questões. Primeiro é a questão do escritor, que ele está tentando colocar uma afetividade. Porque você tem um fato aí, a glória do Senhor encheu aquela inauguração do templo do rei Salomão. Mas ao mesmo tempo, você tem ali um escritor tentando mostrar para o povo, olha gente, vale a pena, Deus está aqui. E você tem também a questão factual, que a pergunta é, será que o povo que estava lá estava com essa empolgação toda com a qual Esdras estava tentando registrar? Né? De maneira que até para você ler a palavra de Deus, você não pode ficar muito preso à imagem e ao sentimentalismo. O que a gente precisa é pegar essas questões e entender o seguinte, Deus está presente entre nós, Deus esteve presente no meio daquele povo, e Deus presente é uma coisa muito curiosa, né? Porque, primeiro, Deus ele se compadece das nossas inclinações, né? Ele se compadece dos nossos feitiços, ou dos nossos fetiches, né? Das nossas manias. Porque alguém acha mesmo que Deus se agrada de um ambiente onde foram 120 mil ovelhas oferecidas? 120 mil ovelhas. Você não consegue ver um bicho morrendo. Você imagina 120 mil ovelhas e um povo todo embevecido, maravilhado, porque 120 mil ovelhas estavam sendo sacrificadas ao Senhor, e aquela sangria, e aquele mau cheiro. E daí vem até algumas das nossas tradições, né? Porque a gente tem essa mania de querer sair ungindo igreja, ungindo casa, ungindo terreiro. Ali tinha que ser ungido mesmo, porque você imagina 120 ovelhas morrendo e aquela passação de moscas no culto, né? Que é o Oriente Médio. Então, tinha que se ungir, eles tinham misturas específicas, né? Aromas, incensos, óleos, porque tudo tinha que ser um grande repelente. Senão, você ia chamar muitos bichos, né? Porque aquele tanto de 120 mil ovelhas iria atrair quantas feras no deserto? Mesmo ali em Israel habitando seguro, né? Uma mosca pega um mau cheiro a 15 km de distância. Então, a atratividade que tinha aquilo. Então, eles tinham que ter muitos aromas e odores para despistar aquilo. Essa era a primeira coisa. Segundo é isso, né? Que é um culto oferecido a Deus no mundo caído. O que é um culto oferecido a Deus no mundo caído? É Deus olhando para eles, gente, esse povo gosta de bicho morto, esse povo gosta de sangue derramado, esse povo gosta que a gente fica aí, né, igual no Brasil atual, a gente fica rindo da macumba, dos macumbeiros, ou do feitiço dos feiticeiros, ou dos pactos dos maçons. E a gente não acha estranho que Deus, ele acabou recebendo a macumba dos israelitas, né? Porque você tem que derramar aquele tanto de sangue, e aperta bicho. E os sacerdotes viviam daquilo, e aquilo virou um mercado, e eles não sabiam viver sem isso. Isso verdadeiro, que era ao mesmo tempo um sacrifício bizarro, né? E apesar disso tudo, o que acontece? A glória do Senhor se manifesta no templo, no tabernáculo. Então, Deus é compassivo, né? Deus é amor. Ele não vai ficar discutindo com a gente se isso é interessante, se isso é feio, se isso é sujo. A gente deve discutir isso. Né? Os salmos começam a discussão. Ah, vocês estão pensando mesmo que eu vivo de sangue de bodes e ovelhas? Vai dizer o Salmo 50, né?
que é até bom a gente ler aqui, para a gente ver que isso não é uma implicância filosófica grega. O que vai dizer o Salmo 50? Salmo 50, versículo 7. Vai dizer assim: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhas nem bodes dos teus aprestos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não poderia, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios as minhas alianças, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, te comprases dele, e nos adúlteros te associas, aos adúlteros, né? Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. E ele continua fazendo grandes ironias e sarcasmos aqui, dizendo: vocês estão muito felizes com esse tanto de bicho que vocês matam diante de mim. Primeiro, esses bichos já são meus, então vocês oferecem isso só porque vocês gostam mesmo, né? Mas apesar de ser um sacrifíciozinho humano, profano que vocês me oferecem, aí de um lado a gente tem os nossos feitiços, e Deus se compadece da gente porque Ele está olhando a sinceridade de coração com que aquilo acontece, né? Então, Salomão estava ali, talvez, na sua veia feiticeira, oferecendo 120 mil ovelhas e não sei quantos mil bois. E Deus contemplou aquilo e a glória do Senhor encheu a casa. E a gente cria um outro feitiço, né? A gente deixa para lá o sacrifício e começa a procurar a fumaça, a glória e a presença. Só que, como o apóstolo Paulo muito bem discerniu, se a gente fica muito feliz com a glória evanescente de Moisés e a glória do templo de Salomão, que era a glória que tinha aparência, nós deveríamos buscar muito mais aquela glória que não se desvanece, né? Que é a glória do Espírito em nós, que é a nossa luz que brilha diante do mundo e que às vezes não é algo localizado, mas é uma glória que faz a gente viver de verdade as verdades que Deus nos tem confiado, né? Que é a glória da ressurreição. Ela não tem aparência nem formosura, mas ela tem poder. Então, o que eu queria pensar com vocês aqui é que, apesar de toda a nossa mediocridade, que foi o que a gente acabou de ler aí, que a gente até gosta, né, da glória do rei Salomão, do templo, das maravilhas que ele fez, e Deus carinhosamente se manifestou no meio daquilo tudo, o que Deus quer conosco é aquela outra glória de comunhão, de confiança, de que a gente confie no seu amor, que a gente confie na glória do seu amor, que transplanta todas as coisas, né? Que vence reis poderosos e profanos, que é aquela glória que não tem aparência, mas tem imponência, né? A glória que talvez o Gandhi, não sendo evangélico, ele conseguiu vivenciar. Se bem que tudo que a gente tem desses homens tem um pouco de fantasia, mas ele foi aquele homem pacifista que conseguiu derrubar o Império Britânico com amor, com paz, com rigor, né? A glória que o cristão Paulo Freire, tão mal falado, ele conseguiu disseminar, porque ele levou a sério aquilo que ele recebeu, transformou em livros, em palestras, nunca levou a educação de qualquer maneira. E é tão interessante porque até hoje ele irrita quem não gosta da glória verdadeira, quem gosta de disputar, quem gosta de poder. Então é a glória que não tem aparência, mas ela tem imponência porque ela persevera, apesar das nossas muitas feitiçarias, né? Que é a glória também que
A gente fica muito aí hoje em dia, né, com os provérbios de Salomão, os salmos de Davi, mas aquele povo desse período aqui que eles estão escrevendo não valorizavam muito isso não. Eles não ligavam muito para provérbios, não ligavam muito para Cântico dos Cânticos. Isso é coisa que o rei fazia. Aí depois de 300 anos, eles precisam se reconstruir, aquilo que foi produzido lá atrás tem a sua importância, a sua verdadeira glória, né, que é fazer um povo emergir. De maneira que, infelizmente, a terra continua maldita, porque a gente pode ter a estrutura que for, que as pessoas nunca vão abraçar a verdade, né? Como vai dizer lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, as pessoas vão se agarrar ao erro, né? Vão cair na operação do erro. Que é isso? Que é você até viver da religião, da estética, da tradição, de uma leitura, mas você nunca chegar na verdadeira glória do Senhor, que é o conhecimento do Senhor, né? O discernimento do Senhor, a alegria do Senhor, o amor do Senhor, o caráter do Senhor se espalhar por toda a terra como as águas cobrem o mar. Esse ainda continua sendo um desejo, um objetivo que a gente ainda não conseguiu atingir, mas que é uma esperança atrás da qual a gente anda. Então que a gente possa olhar para isso, né? Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele visita o seu povo, ele enche aquela casa construída com tanto critério pela aliança que ele fez com Davi, apesar de todos os fetiches daquele povo. Apesar de todo o fetiche, né? Qual que era o fetiche? É ver sangue derramado, é ver animal berrando, sendo torturado, é porque Deus gosta disso, Deus é meio violento, é o Deus de Abel, né? Como é que Deus não gosta de sangue? Olha o que aconteceu com Jesus, aquele sangue vertido, é assim que a gente pensa. Porque a gente não consegue entender que, na verdade, o próprio sacrifício de Jesus é Deus apontando para a gente, olha como vocês são. Vocês é que gostam do sangue derramado. Mas em meio à maneira de vocês verem as coisas, eu me manifesto. Seja na glória de Salomão, seja no sangue vertido na cruz. E o resumo da história é, olhem para mim e ficareis curados. Né? Ficareis curados das vossas tendências, das vossas tradições, das vossas sedes de poder, da vossa confiança na escravidão. Que a grande briga hoje, né, das pessoas que deveriam se sentir vocacionadas por Jesus é reconciliar-se com Jesus nesse sentido. Olha como o ser humano é escravo. Né? Escravizados foram os africanos no Brasil, mas o ser humano é escravo. Ele se mata pelos próprios desejos, ele se mata por alguma liderança, ele se mata por alguma propaganda, ele se mata por ideologias, mas ele se esconde de Deus. Né? E Deus, que é maravilhoso, conselheiro, ele vem no meio do nosso inferno, se manifesta como a gente consegue entender e ensina a gente, olha, compreendam-se uns aos outros. Aceitem uns aos outros como eu estou aceitando vocês na cegueira de vocês, diria ele para este povo dos dias de Salomão. Porque é interessante isso, né? Que o rei Salomão ele ficou conhecido como o homem mais sábio, como o rei mais sábio. Deus disse isso a ele. E é interessante que mesmo o rei mais sábio não consegue se livrar dos próprios fetiches, né? Porque um rei realmente sábio diria para o povo, gente, o que Deus tem com isso mesmo? Vocês já pararam para pensar algum dia? Por que vocês acham que Deus gosta disso? Aí talvez ele não seria aceito. Mas ele teve aquela sabedoria do conchavo, né? Ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir como rei. E na verdade ele viveu até o desejo de muitos, né? Teve tudo em abundância, muitas mulheres, muitas propriedades, muitas brigas, muitas escravizações. E ele foi um homem sábio segundo o seu tempo. Que na verdade, o fato de Deus falar que deu ao Salomão uma sabedoria como não haveria nenhuma outra entre os reis, nem antes nem depois dele, não deveria fazer a gente desejar esse tipo de sabedoria. Nós não nascemos para desejar esse tipo de sabedoria que Salomão tem. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo
e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.